Ao entrar neste mundo de morte, você trouxe consigo tudo o que tem, ou pode ter. Você é como um jardim, já plantado e semeado, pois este mundo é pobre demais para produzir uma única semente. Embora William Blake fosse chamado de louco, ele conhecia esta grande verdade e disse: a imaginação humana é o corpo eterno do Senhor Jesus. Eu lhe digo, o Senhor Jesus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que se tornou como você é para que você se torne como ele é. Tudo está abrigado em você, porque Jesus está sepultado ali, e é de lá que ele ressuscitará. Você pode pensar que Paulo estava falando de alguém externo a si mesmo quando disse: ouvi falar da sua fé em Cristo Jesus, mas Paulo não estava. A preposição em designa Cristo como a esfera dentro da qual a fé vive, em vez de um objeto da fé. Portanto, se tudo está dentro de você, você pode questionar por que está neste mundo de tristeza, morte e sofrimento, mas eu lhe digo, você está aqui com um propósito. Neste mundo, um rei pode conceder uma grande honra a qualquer um, mas não pode qualificá-lo para o alto cargo. Ora, Deus não apenas concede sua honra, mas prepara o indivíduo para recebê-la. Você está aqui porque está sendo preparado. Todos nós fazemos parte do destino coletivo de uma peça fabulosa, cujo desfecho é um mundo completamente diferente. De fato, essa grande honra não pode ser concebida até que seja vivenciada. Quando estiver preparado, você será automaticamente atraído como um ímã para a esfera onde sua fé reside. Então, tudo o que agora está contido em você despertará e a mais alta honra será sua, com a revelação de que Deus se deu a você, como você. Eu lhe digo agora, e Deus se tornou como você é, com todas as suas fraquezas e limitações, e Deus está passando pelos horrores deste mundo com você até que esteja preparado para receber a alta honra, à medida que a história de Jesus Cristo, que já foi semeada dentro de você, irrompe como um jardim já plantado, e você descobre que é Deus. Todos entrarão nesta esfera e conhecerão esta revelação, mas todos temos papéis diferentes a desempenhar nesse corpo. O papel que você desempenhará já foi escrito e você foi escolhido para desempenhá-lo antes que o mundo existisse. Esse papel para o qual você foi designado deve estar preparado para receber sua forma eterna. Algumas escolas de pensamento lhe dirão que você nasceu cego por causa do karma, mas eu lhe digo, você nasceu cego, surdo, limitado, fraco ou pobre, não porque seus pais pecaram, ou você pecou, mas para que as obras de Deus se manifestem. Você se coloca no papel que agora desempenha a fim de se preparar para receber a alta honra no corpo eterno da imaginação humana, que é o próprio Deus. As Escrituras nos dizem que Deus é amor e Deus é vida. Se Deus é a sua vida e Ele é amor, então a sua vida é amor. De fato, tudo o que ama é eterno. No momento em que uma mulher traz um filho ao mundo, ela se apaixona por sua criação e, se necessário, se sacrifica por ela. Essa mulher, por sua expressão de amor, é eterna. O homem que expressa amor por seu filho é eterno, também porque Deus é amor e o amor é a vida do homem. Nossos cientistas nos dizem que somente o homem é capaz de amar, mas não o mundo animal ou vegetal. No entanto, eu digo que tudo o que ama é eterno. Um dia, enquanto caminhávamos na praia na pequena Barbados com minha esposa e filha, observamos dois meninos, caminhando com sua governanta, virarem uma grande pedra e descobrirem dois caranguejos de praia embaixo. O maior imediatamente correu 1 ou 2 metros para longe, virou-se e olhou para nós com olhos penetrantes. Então eu disse aos meninos, fiquem quietos e observem, e enquanto fazíamos isso, o caranguejo retornou, rapidamente agarrou o pequeno que havia permanecido, apertou-o contra o peito e correu para se esconder mais uma vez. Ora, isso não foi uma demonstração de amor? Deus fez tudo com amor. Nunca teria feito se não o tivesse amado. O pequeno caranguejo foi feito por amor. Eu o vi expressar amor, portanto, o caranguejo é eterno. O homem foi treinado para crer em Jesus Cristo como um ser externo, um objeto de sua fé, mas Jesus Cristo não é o objeto da fé, mas a esfera dentro da qual a fé vive. Um dia, em 1959, tendo sido preparado pelos papéis que desempenhei ao longo de minha longa jornada, fui magneticamente atraído para essa esfera. Então, aquilo que já estava plantado dentro de mim irrompeu, e o drama de Jesus Cristo se desenrolou,
lançando-me no papel central como o ser que se entregou por mim. Ele teve que se preparar como o ser que vocês chamam de Neville, sofrendo comigo até que a obra que se propôs a realizar em mim estivesse concluída. Então a honra foi conferida, momento em que tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se desdobrou dentro de mim. Sei que isso se aplica a toda criança nascida de mulher, mas é difícil convencer aqueles que não desejam se sustentar por conta própria. Talvez não consigam no momento. Eles ainda podem ter que passar por momentos difíceis, sofrendo, enquanto aquele que lhes concede a honra sofre com eles. O rei deste mundo não sofre com aqueles a quem concede honra, mas Deus, ao conceder a honra, exige que você a receba para desempenhar seu papel no corpo corporativo de Deus. O papel que você está desempenhando agora é desempenhado com um propósito. Se seu filho tem deficiência mental, não pense que você é a causa, pois não é. Você não fez nada de errado. Seu filho está sendo preparado para receber esta grande honra. Este é simplesmente um papel que ele deve desempenhar, e quando cada papel tiver sido desempenhado, ele será tão perfeito quanto seu Pai Celestial é perfeito. Então, a honra que lhe foi originalmente concedida irrompe, e ele descobre que é o próprio Deus, pois, no fim, não há nada além de Deus. Quando Blake fez essa declaração, foi chamado de louco, mas eu lhe digo que há estados em que o visionário é considerado louco por experimentar o que outros não experimentaram. Eu experimentei o que você não experimentou, mas sei que você experimentará. Que papel você desempenhará no corpo de Deus? Eu não sei, só sei que esse papel foi criado antes que o mundo existisse, e é perfeito. Agora, no livro de Josué, somos informados de que a terra dada a Israel foi distribuída por sorteio. Isso não significa um pedaço de terra, mas a parte que lhe foi atribuída. As 12 tribos de Israel foram lançadas na sorte. Na história, descobrimos que Caleb recebeu uma porção da tribo de Judá, a mesma Judá mencionada na genealogia de Jesus como aquela por meio da qual o drama se desenrola. A palavra Caleb é definida como um cão, mas sua definição espiritual é um homossexual. Agora vemos que Caleb, o quarto filho de Jacó, é parte do eterno jogo de Deus. Isso nos é dito no capítulo 15, versículo 13 do livro de Josué, quando Deus justifica tudo o que criou. Quando as pessoas julgam, é porque não têm a menor noção das Escrituras e não percebem o que se passa na alma do homem. Nada deve ser condenado, pois Deus não teria feito nada se não o tivesse amado, pois Deus é amor, disso eu sei por experiência própria. Eu estava na presença do amor infinito e eterno, que me abraçou e me incorporou ao seu corpo. Naquele momento, tornei-me um com o corpo de amor, então sei que Deus é amor. Sei também que qualquer pessoa ou qualquer coisa que ama é eterna, porque o amor é Deus e Deus, que é eterno e infinito, criou tudo porque o amou, portanto, tudo também é eterno. Este mundo é pobre demais para produzir uma única semente, então entramos nele como um jardim já plantado e semeado. Trazemos conosco tudo o que temos ou teremos. O papel do matemático está aí para você desempenhar, mesmo que você não esteja escalado para esse papel no momento. O papel do místico também está aí para você. Você pode condenar um papel, mas ele está dentro de você. Ele pode estar adormecido porque você foi talhado para outro papel, mas você desempenhará o seu papel perfeitamente, no final, se tornará um com o único corpo corporativo do Senhor ressuscitado. Que papel você desempenhará neste corpo? Eu não sei. Só posso lhe dizer que caímos do reino dos céus e estamos ascendendo de volta a essa unidade. Eu sei, pois me levantei como o filho do homem e reentrei naquele reino. É lá que residirei quando abandonar este corpo. E você também estará lá, quando abandonar seu corpo físico pela última vez. Então seremos irmãos em amor. Então, vá aos meus irmãos e diga-lhes que estou ascendendo ao meu Pai e ao seu Pai, ao meu Deus e ao seu Deus, pois somos todos irmãos no reino dos céus, todos unidos para formar o único Deus. Esta noite você pode estar desempenhando um pequeno papel, mas deixe-me assegurar-lhe que você está nesse papel porque Jesus está em você. Ele é o seu sopro de vida, a sua consciência de ser. Um idiota pode não saber onde está, o que é ou quem é, mas ele está ciente porque Jesus Cristo está nele. Agora, no capítulo 11 do livro do Apocalipse, João fala do Senhor e do seu Cristo.
A palavra Cristo significa ungido, que é Davi, como nos é dito no livro de Samuel e no Salmo 89. Davi, chamado de primogênito dentre os mortos, é ungido com o óleo sagrado. Esse Davi é aquele que aparece como resultado de você estar preparado para receber a mais alta honra, que é o próprio Deus. O homem fez de Saul seu rei, mas Deus rejeitou Saul e fez de Davi um rei superior aos reis da terra, proclamando que ele era seu filho. Assim, quando vires Davi, verás teu filho e saberás exatamente quem és. E saberás também que todos, mesmo aqueles de quem antes não gostavas, estão destinados a ver teu filho, e, porque há apenas um filho, gerado por um pai, tu e aquele de quem antes não gostavas são um. Ninguém pode ser um estranho, pois ninguém é outro. Todos estão caminhando em direção ao ponto em que sabem que são Deus Pai. Você veio a este mundo, não como uma criança pobre, mas como Deus, desejando desempenhar esse papel. Nasci em uma família de 10 pessoas sem dinheiro, sem origem social ou intelectual. Naquela época, havia 2 pessoas em Barbados que previram o futuro. Quando eu tinha cerca de 4 anos, um senhor conhecido como Profeta Gordon disse aos meus 2 irmãos mais velhos que um se tornaria um empresário de sucesso e o outro, um médico, o que eles fizeram. Então ele acrescentou: não toquem no quarto, pois ele pertence a Deus. Ele veio para cumprir a palavra de Deus, e foi isso que eu fiz. Então, quando eu tinha cerca de 9 anos, uma senhora disse que viu meu destino em uma visão. Todo mundo tem um padrão a cumprir. Você pode não saber qual será o seu padrão, e isso é verdade, pois se soubesse o que está destinado a fazer, em determinado momento poderia hesitar em seguir esse caminho, portanto, ele está oculto para que você possa ser condicionado a receber a alta honra, que é o próprio Deus. O homem tem dificuldade em acreditar que está destinado a isso e acha que essa ideia é blasfêmia. Ouvi homens que alcançaram altos cargos em suas igrejas dizerem do púlpito que aqueles que acreditam que Deus está neles são loucos, e me perguntei como podiam fazer tal afirmação, pois não sabiam de nada. Quando isso aconteceu comigo, fui atraído para a esfera onde uma experiência espiritual é revelada, e à medida que o plano se desenrolava e Deus se revelava a mim como eu, vi aqueles homens ainda no mesmo estado de espírito e percebi que as Escrituras estavam certas ao descrevê-los como cegos guiando cegos. Vestindo suas vestes feitas pela mão humana, eles pensam que é assim que Deus se veste, quando Deus está vestido de amor. As cores de suas vestes são lindas e eles são feitos com muita beleza, mas suas vestes não os tornam queridos por Deus, pois Deus não vê as vestes exteriores, ele só vê o coração do homem. E quando esse coração é preparado, o indivíduo é atraído para a esfera da experiência espiritual onde reside a fé. É de lá que ele retorna, conhecendo a fé da qual as Escrituras falam. Quando retornei da visão de ser incorporado ao corpo do amor, se os sábios mundanos me tivessem forçado, como fizeram com Galileu, eu também negaria, embora sabendo que estou certo e eles são estúpidos. Hoje sabemos que a Terra gira em torno do Sol, mas quando Galileu viveu, o Papa e os cardeais o obrigaram a confessar publicamente que ele estava errado e eles estavam certos. Agora sabemos que eles estavam errados e ele estava certo, mas eles continuam cegamente fazendo os outros confessarem a respeito de sua sabedoria, e eles não têm nenhuma, pois são homens sem visão, pois não experimentaram a palavra de Deus. Se esta noite eu fosse submetido à pressão física, eu também confessaria que minhas experiências foram alucinações, mas em meu coração eu saberia que minhas visões eram reais. Eu não poderia negá-las, assim como não posso negar a mais simples evidência dos meus sentidos. O que estou vendo agora como um fato objetivo que não posso negar, se tornará uma imagem da memória daqui a 1 hora. Eu experimentei tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo tão objetivamente quanto vejo você e esta sala, e sei que todos terão as mesmas experiências quando estiverem preparados para recebê-las. Em nossa terra, lembro-me de ouvir uma entrevista com um homem que acabará de ser nomeado embaixador. Quando perguntado sobre o lugar para onde estava indo, ele admitiu que nem sabia onde ficava no mapa, nem nada sobre o governo local. Ele recebeu a nomeação por suas generosas contribuições à campanha presidencial, não por sua aptidão para o cargo. Mas antes de Deus lhe conceder a honra, ele o qualifica para recebê-la, colocando-o à prova. No primeiro capítulo do livro de Colossenses, lemos:
O Pai nos qualificou para participar da herança dos santos na luz. A frase participar significa literalmente para a parte. Aqui vemos que a parte já foi preparada, e agora precisamos estar qualificados para a parte que cada um de nós desempenhará em nossa herança. As palavras compartilhar levam a pensar em termos de bens materiais, mas se você realmente compartilha da herança de Deus, você compartilha da parte de ser Deus, pois Ele é a sua herança, e Deus é tudo. Você pode recriar qualquer coisa, quando sabe que é o poder criativo e a sabedoria criativa de Deus. Esse é o presente que Deus está nos preparando para receber. Não consigo expressar o quão glorioso você realmente é. Se você se concentrasse apenas neste pensamento, deixaria de se sentir inferior de qualquer forma. Não importa onde você nasceu ou o que esteja fazendo hoje, se você caminhar ciente de que Deus o escolheu para uma parte eterna no novo corpo que Ele está construindo com pedras vivas, você nunca mais se sentirá pequeno. Reflita sobre essa maravilhosa esperança. Saiba que Deus está preparando você para o papel que desempenhará em seu corpo vivo, e que Ele não o impedirá, não importa o que você passe. Se você sabe disso, dirá com Paulo: não considero os sofrimentos deste tempo presente para se compararem à glória a ser revelada em mim, pois essa glória é o próprio Deus. Se o sofrimento é o seu destino, então sofra sabendo da glória que lhe aguardará quando o fogo da experiência se dissipar. Você pode não sofrer fisicamente, mas perder um ente querido é um sofrimento que pode corroer seu coração, mas esse sofrimento o prepara para receber a glória que Deus predeterminou para você. Esta noite, minha mensagem pode não parecer prática, mas posso dizer que é a palestra mais prática que posso dar. Eu poderia lhe dizer como conseguir um emprego melhor, mais dinheiro, casas maiores e carros melhores, mas saiba, e aquilo que é mais profundamente espiritual é, na verdade, mais diretamente prático, pois enquanto sua mente está afastada dos seus desejos deste mundo, concentrando-se em algo muito maior, as coisas estão se movendo dentro de você. Então, um dia, você entregará todo o seu coração a um estado muito mais nobre e será atraído para a esfera onde as Escrituras se revelam interiormente. Ela chega tão repentinamente, que você não tem consciência de ter se movido para aquela esfera onde a erupção acontece. Leva tempo para prepará-lo para aquela esfera, mas quando você está lá, você não conhece nada além do poder de Deus. Você o sente como um vento sobrenatural. Você o ouve em seu som sobrenatural enquanto as Escrituras irrompem e você vivencia tudo, desde o seu nascimento do alto até a descida da pomba. Prometo-lhe que, se esta experiência não for sua num futuro próximo, você a conhecerá no estado que o mundo chama de sepultura, pois não existe morte. Você foi criado pelo Deus vivo e, por ter amado, mesmo que apenas por um breve momento, você é um ser eterno, pois Deus é amor. Você será restaurado à vida em um mundo como este, para percorrer os passos. Então, um dia, você se lembrará de ter ouvido um louco lhe falar sobre uma esfera para a qual você seria atraído. Você se moverá para essa esfera, e as Escrituras irromperão dentro de você. Então você saberá que ninguém na nova geração difere daqueles da antiga, mas que todas as eras são iguais. Hoje não produzimos nenhum Shakespeare, Rafael, Beethoven ou Bach, mas muitos livros são escritos, telas são preenchidas e canções são cantadas nos violões e banjos. Então, veja bem, e todas as eras são iguais e nenhuma era difere da outra. Vivemos em um mundo de escuridão educada, onde cada indivíduo está sendo preparado para receber a dádiva de Deus. Essa dádiva não é um castelo no reino, nem um reino neste mundo, mas o próprio Deus. Quando Deus se entrega a você, e Deus é tudo, você recebe tudo. Você trouxe tudo o que tem, e pode ter, consigo quando entrou neste mundo. Você chegou como um jardim já plantado e semeado, pois o mundo em que vivemos é pobre demais para produzir uma única semente, porque a sua realidade é Jesus, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O corpo dele contém tudo na eternidade, enquanto este mundo apenas objetiva o que está dentro da sua imaginação humana. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada!
Paz e bênçãos na vida de todos.